Vale a pena testemunhar? Essa é uma questão que nos acompanha sempre quando estamos atentos à nossa caminhada. Nós estamos sendo chamados a atenção para este mundo por inúmeros atrativos. São outdoors, anúncios televisivos, mídias que estão trazendo para você inúmeras oportunidades. E a sua vida vai se repleta, vai sendo completa, vai transbordando das coisas daquelas que você contempla, daquelas coisas que chamam a sua atenção. E nós devemos fazer uma escolha. Afinal, testemunhamos daquilo que vivemos, testemunhamos aquelas nossas escolhas. Uma testemunha, ela é uma pessoa que vai diante do juiz e leva aquilo que viu e aquilo que ouviu. Ela não pode fazer nenhum senso de julgamento, ela apenas traduz aquilo que a sua vivência experimentou. Então ele viu, ouviu e leva a informação. Nós também estamos experimentando, experienciando as coisas desse mundo. E por isso estamos absorvendo algumas coisas e algumas nós temos até prazer de ter estas coisas na vida. Mas ao olharmos melhor, ao contemplarmos sobre a luz da palavra de Deus, vamos ver que muitas vezes essas coisas não só não são importantes, como desnecessárias, inúteis e muitas vezes perniciosas. Mesmo assim, estamos testemunhando, aplaudindo as obras do mal. Estamos contemplando e sendo transformados pela contemplação. Estamos também deixando de estar contemplando as coisas boas de Deus quando contemplamos as coisas do mal. E com isso somos transformados, como eu disse anteriormente, pelos neurônios de espelho, imitando nosso ambiente. É a socialização, é a necessidade de ser aceito, é o indivíduo que no grupo comporta-se como no grupo para ser socialmente aceito. Vem então aquele bom amigo, aquele amigo precioso que te oferece a primeira maconha, a primeira droga, ou o primeiro copo de álcool, a primeira coisa errada a fazer, aquele vício, e ele tem prazer em patrocinar. Então, é de graça, estou te dando. E você então recebe aquela dádiva, desconfiado às vezes, não querendo muitas vezes, mas socialmente, contemplando aquelas coisas. Todos estão bebendo, todos estão fumando, todos estão se drogando. É tão comum, todo mundo faz. Aí, então, vem de graça a primeira dose e te faz escravo. A partir dali, você é um viciado. Viciado não só em drogas, no alcoolismo, no fumo, no tabagismo. Não, viciado também em atos de pornografia, atos de viver pecados, experimentar pecado. Satanás te dá de graça. Depois, o preço do pecado é a morte, é a destruição. Vidas destruídas por excesso de contemplação e socialização com o mal. Estão convivendo com o mal e sendo maus, porque estão solidarizando-se com os maus. É aquela pessoa que comete um crime, mas eu não fiz nada, eu só dei uma carona, só levei as pessoas. São condenados pela justiça porque se solidarizaram a fazer o mal. Então nós temos que cuidar com o que nós estamos sendo solidários e também com aquilo que nós estamos sendo presos pelas nossas escolhas. Por isso nós devemos orar sem cessar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela luz que nos acompanha, porque estamos sim vivendo de acordo com a Tua vontade, que é a nossa vontade viver de acordo com a Tua vontade. Guarda-nos do mal e livra-nos das tentações desse mundo. Faz com que nós possamos viver uma vida transformada pelo Teu poder, pela graça do Teu amor e pelo Espírito Santo. Guia-nos em todo nós e abençoa todas as pessoas que estão ouvindo. Elas estão interessadas na Tua palavra, estão gastando tempo, escolhendo estar ao seu lado nesta caminhada. Abençoa, pois, a todos, em nome de Jesus. Amém. Que prazer, que gostoso estar com você aí. Esse programa Vem e Entende foi feito especialmente para você e vai ao ar todos os dias às 9 horas. Mas não perca também 5 minutos Vem e Entende, que vai ao ar às 8, com o resumo dessa programação. Agora, no Vem e Entende, mais tranquilos, analisamos esses pontos antes expostos com mais vagar, com mais pensar, com mais maturidade e mais tranquilidade sob a luz da palavra de Deus. Tem uma experiência que meu pai me contou. Ele esteve viajando com outros pastores lá pela Amazônia e então viu alguns
dos índios, e entre muitas histórias que ele trouxe, chamou atenção a história de como eles caçam o macaco. Infelizmente, o macaco para eles é uma comida. Para nós aqui é um bichinho muito bonitinho, mas para eles, eles precisam pegar o macaco. Ou eles flecham o macaco ou fazem armadilhas. A armadilha mais interessante, eles pegam um galão de vidro com a boca apertada. E dentro desse vidro eles colocam um atrativo, o amendoim. E colocam onde eles sabem que existem macacos pendurados ali num lugar qualquer. E o macaco então vem e quer pegar o amendoim. Ele enfia a mão na botija e quando ele enche a mão com o amendoim, ele não consegue mais tirar a mão da botija. E ele fica ali e não solta o amendoim. E fica preso, mas não solta. E então vem a pessoa, olha o macaco, ele olha a pessoa e tenta fugir desesperado, mas não solta o amendoim. Ele está preso e ele então é facilmente apanhado. Que tragédia! Nós não somos diferentes dos macacos. Estamos sendo apanhados por coisas que escolhemos, por escolhas que até podem ser boas, o amendoim, mas estão dentro do vaso do pecado, estão dentro do vaso que nos afasta da liberdade em Deus. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Ele foi aquela pessoa que pregou Jesus na cruz. Ele não vai ter dó de você, porque nós estamos numa guerra real, uma guerra entre o bem e o mal, que crucificou o próprio Filho de Deus. Ele que foi criado por Jesus, teve a pachorra, a coragem, a audácia de zombar de Jesus na cruz, gritar junto com a multidão, crucifica-o, instigar as pessoas para fazer o mal e acabar por colocar a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e de gritar: este é um falso Cristo. Ele está ensinando a vocês coisas que causam rebeldia. Ele está ensinando que vocês têm que sofrer nesse mundo, abrir mão de coisas que vocês gostam. Isso não é bom. Você tem que viver diferente dos outros, escolhendo não fazer as mesmas coisas que os outros. E quer que vocês sigam o exemplo dele. O exemplo dele leva vocês para a cruz. É esse o ensinamento que está em Gálatas capítulo 2, 19. Porque eu, diz Paulo, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Isso está em Gálatas 2:20 agora. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé do Filho de Deus é a fé que Jesus tinha no Pai, a fé que Jesus tinha da completude da sua obra, que o fez permanecer em atos de justiça e se afastar do mal. O homem Jesus que viveu na terra por mim e que morreu na cruz por nós, este homem viveu pela fé em Deus. E agora nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, tendo a mesma fé que Jesus Cristo tinha no Pai. Então nós superamos aquelas obras que a lei aponta como sendo erradas, como destrutivas. Então nós não experimentamos, como disse Jesus a Satanás no deserto, não tentarás ao Senhor teu Deus. E vai a resposta que Jesus dava sempre a Satanás: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás dizia: lança-te daqui do pináculo para baixo, porque os anjos receberam ordem para te acatar, para te proteger. Você não vai sofrer prejuízo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. A nossa fé não é para tentar a Deus fazendo as obras que ele disse não fazer. Pelo contrário, estamos livres totalmente como Adão e Eva eram livres no paraíso. Mas não voltemos a ser escravos do pecado como escolheu Eva e como escolheram Eva e Adão. Eles e seus filhos experimentaram a morte já no seu filho primogênito, ali Caim matando Abel. Que tragédia! Logo nos primeiros passos, um homicídio. E eles tiveram que ser testemunhas desse fato. E que sofrimento, o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte. E se viram nus diante de Jesus. Foi preciso que Jesus, então, revestisse a eles da pele de um cordeiro. Viram a morte de um animalzinho que antes era seu companheirinho, que é Jesus, o nosso companheiro, que foi crucificado por mim e por você, por um único motivo:
foi para que nós fiquemos livres novamente, como Adão era livre e Eva tinha um total livre-arbítrio. Não somos mais escravos a partir do momento que Jesus venceu o pecado. Tem de bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. Nós somos convocados a vencer o mundo, não para viver no mundo como o mundo vive. Isso está também registrado porque seguir exige abrir mão de muitas coisas. Deixamos ser guiados por um guia mau e passamos a ser guiados por Jesus. Com Jesus não é diferente. Você abre mão de coisas que parecem importantes, que parecem boas, só que não. São um peso e uma maldição. A sua vida vai ser transformada pelos frutos envenenados da árvore do conhecimento do mal. A árvore do conhecimento do mal não está mais no centro do paraíso. Agora ela está no centro da vida de algumas pessoas. Ela está com o foco bem na frente das pessoas como uma grande tentação. E nós temos que abrir mão de coisas que até podem parecer ou estar sendo boas naquele momento, mas elas não são da vontade de Deus. E sabe por quê? Porque Deus me ama, Deus te ama. Ele então nos dá vida e vida é abundância. Escolhe, pois, a vida e viva em abundância, diz a palavra de Deus. Então ele que sabe todas as coisas, que nos fez, tem um manual de instrução da nossa maquininha, que sabe como fazer melhor a nossa cabeça, como fazer melhor o nosso corpo, como fazer a nossa saúde completa para compreender melhor as palavras, as coisas de Deus. Temos que deixar de fora alimentos que entorpecem a mente, o álcool, o cigarro, o excesso de açúcar, aquelas coisas que entorpecem a mente, alimentos que a gente come e fica sonolento, não consegue entender bem as coisas. A falta de práticas, de atos saudáveis, também é um pecado, porque nos afasta da compreensão de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E então, quando nós estamos bem nutridos, bem orientados, nutridos pela palavra de Deus e pelos alimentos deste mundo, bem exercitados pelas obras, das boas obras, e também exercitados para que nosso corpo não fique indolente, a circulação seja perfeita e a nossa mente vibre com a frequência correta, influenciada por Deus, recebendo o oxigênio, os nutrientes, para que funcione em perfeita harmonia o pensamento com as coisas de Deus. Para que possamos distinguir entre o bem e o mal, não precisamos experimentar o mal, precisamos deixar o mal. Porque ele é claro, é evidente, é um mal que já se manifesta imediatamente quando toca-se no fruto proibido, no fruto da árvore de ciência do mal. Filipenses 3,12 traz uma lição. No que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também preso por Cristo Jesus. Então ele foi preso por Cristo Jesus para fazer o quê? As boas obras. Nós somos presos por Jesus para abandonar as más práticas, as más obras, as más escolhas. E então temos uma vida perfeita. Imagina algum ladrão, algum assassino que depois de pagar o preço na prisão, no caso Jesus pagou o preço por nós, ele então é solto e fala, eu não gostei de estar na prisão. Mas o que ele faz, primeira coisa, volta a delinquir, volta para a prisão. Nós estamos livres da prisão do pecado, para vivermos em liberdade, como todos vivem na liberdade, não para praticarmos as obras da injustiça, a falta de amor, a falta de caridade, a falta de comunhão com Deus e voltarmos a comungar com as coisas de Satanás, escolhendo um caminho da porta larga, aquela porta que todos escolhem, porque ela é mais fácil, ela não exige abrir mão de coisas que nós estamos viciados nelas. Nós precisamos vencer a cada dia, a cada passo e comungarmos com Jesus, comungarmos com Deus e vivermos na luz de Deus e sermos luz de Deus nessa terra. Porque senão estamos em trevas e diz Jesus, quão grandes trevas. Aquele que se aparta da luz, ele está acostumado com a luz, ele enxerga as coisas com detalhes, as coisas são nítidas, perfeitas. Mas quando voltamos para um lugar mais escuro um pouco, acostumados com a luz do sol, parece que não enxergamos mais nada. Outras pessoas que estão ali naquela penumbra conseguem enxergar direitinho tudo que está na penumbra. Mas quem sai da luz, vai para a penumbra, tudo é muito escuro, nada se distingue, tudo fica completamente fora do nosso alcance. Então,
Você que é convidado para viver na luz, não torne para as trevas, porque senão a nossa vida fica pior. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, diz Paulo, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-se das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, então você tem que estar focado às coisas de Deus. Se você estiver olhando para os espinhos, para as coisas do mal, então essas coisas é que vão chamar a tua atenção, você vai caminhar em direção a elas, é o que diz aqui Paulo. Mas se o nosso olhar está na flor, está na beleza, está nas coisas de Deus, então saímos das trevas, dos espinhos para a luz e contemplamos a beleza que está diante de nós, a beleza de uma vida perfumada que atrai a insetos, alimenta insetos com seu néctar, que atrai o mundo com a mesma luz e justiça de Jesus. Aqui nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo. É assim que vamos vivendo, na luz, prosseguindo para o alvo. Porque todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, se nós estamos vivendo diante de Deus, Ele vai revelar para nós coisas para que nós cresçamos na luz, para que nós saiamos das trevas. Porque quando, por exemplo, alguém está soldando uma solda elétrica e não usa a proteção, depois de dar 3 ou 4 pontos de solda, já não enxerga mais nada. E se insistir, fica até cego, queima os olhos. Mas Deus revela para nós, na luz boa, na luz perfeita, os detalhes de uma vida cristã. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a regra e sintamos o mesmo. Olha só, Jesus diz para Paulo aqui para nos dizer que se você já venceu algum pecado, não torne para ele. Jesus disse, os cães tornam ao vômito, tornam a vida de pecado, mas nós somos convidados para uma vida da perfeição. Naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes no disse agora também digo, chorando. Paulo está dizendo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aquelas pessoas que deixam de andar no caminho de Cristo se tornam inimigos de Cristo. Não foi assim que aconteceu com Lúcifer no céu? Deixou de caminhar ao lado de Jesus, passou a ser um antipático à causa de Jesus, passou a caminhar no sentido contrário e foi lançado no abismo e quer levar você também para o abismo. Cuidado com as obras do pecado, com as obras do mal, elas nos tiram o foco. E aqui Paulo nos adverte, o fim deles é a perdição. Filipenses 3,19, estou continuando a leitura do texto. O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre, é a glória deles, e para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Nós vivemos para o apetite, para a gula, para o vício, para o pecado, mas o fim dessas pessoas é apenas aquilo que está na glória da terra, uma glória passageira. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 diz, que transbordará o nosso corpo abatido. Então nós temos uma vitória completa, porque nós estamos vivendo num corpo abatido, mas fortalecido por Jesus, nós somos transbordados. O nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O poder eficaz de Jesus de viver na glória de Deus é transmitido a nós quando abdicamos da confusão das coisas do mundo e vivemos para a glória de Deus. Embora Deus queira somente o nosso bem e o que Ele nos pede para abrir mão é nada de bom, e o que Ele oferece é tudo de bom, a vida do cristão tem aflições, inclusive por causa do nome de Cristo. Sofrimento, mas se sofrer é por Cristo, diz Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. É o próprio Jesus quem está falando, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem toda sorte de maus contra vós, por causa da minha palavra, por causa de Jesus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
Então, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, também vão perseguir a vocês. Nesse mundo nós teremos aflições. As pessoas que escolhem o bem, elas vão ser deixadas fora da rodinha. E que bom, porque a rodinha é aquela rodinha de destruição do pecado que vai conduzir as pessoas ao fogo, à destruição eterna, à desintegração de Satanás no fim dos tempos e a consumição dos pecadores pelo fogo eterno. Homens, mulheres e crianças abriram mão de tudo por Cristo e até mesmo com a própria vida deixaram conforto sendo torturados, pois guerra é guerra e nós estamos em guerra. Queira você ou não, o bem e o mal existem e estão em guerra e querem a tua salvação ou a tua destruição. Escolhe hoje a quem se vai. Se é o Senhor, seguiu. Se é, porém, a Satanás, triste. Satanás crucificou o próprio Cristo, não perde ocasião para colocar também, para espinhar a imagem de Cristo. Ele colocou espinhos na cabeça de Jesus, vai espinhar a tua cabeça, vai perturbar a você. Refletida no seu rosto a imagem de Jesus, vai verter sangue no rosto de Jesus, verterá sangue no seu rosto também, sofrimento, porque a coroa de espinhos de Cristo nós também temos que carregar aqui na terra, porque vivemos no mal. Não peço que os tires do mal, mas não peço que os livre tires do mundo, mas que os livre do mal é a palavra de Jesus. Nós não somos tirados do mundo, estamos aqui para ser sal, luz para os que estão perdidos. E com isso, sofremos sim os atentados de Satanás pelos seus filhos. Vós sois filhos do diabo quando praticais as obras de Satanás, Jesus disse. Então, Satanás e os seus seguidores espinham a imagem de Cristo, refletida no seu rosto. Prazerosamente, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, cravos nas suas mãos e uma cruz pesada nas suas costas e te chicoteia enquanto te põe a subir no Gólgota, o monte daquela onde Jesus foi crucificado. Aquela peregrinação de Jesus não foi nem um pouco uma coisa de alegria, a não ser para nós que fomos salvos por aquele pesar, pela cruz que Jesus carregou por nós. Jesus suportou todos os escárnios de Satanás. Este caminho, todavia, já foi trilhado por Jesus e não precisamos passar por ele. Estamos livres. Nós sofremos as coisas do mundo, mas temos uma alegria. Tenha de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Isso é o que disse o nosso amável Jesus e Mestre. João capítulo 1, verso 11. Veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se você existe e está aí, e está recebendo essa mensagem, é por causa que é a vontade de Deus. Então, curta, assista, compartilhe esse programa. Não perca 5 minutos, venha, entende uma breve proclamação com o resumo do que estamos falando às 8 da manhã. E agora você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Quais são as boas companhias que você quer convidar para assistir também esse programa, seguir e compartilhar, curtir essa programação para que ela tenha mais relevância e alcance mais pessoas? João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, você recebeu. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O cristão dorme em paz, vive em paz, consciência tranquila e em harmonia com o Pai dos céus. As outras pessoas que vivem pelo mal estão constantemente se cuidando para não sofrerem o mal que eles mesmos praticam, pois convivem com os seus semelhantes e estão próximos da morte quando são homicidas, próximos da mentira quando estão mentindo, próximos do adultério quando estão na prática, próximos do roubo quando estão roubando,
próximos de deixar de adorar a Deus sobre todas as coisas, de adorar imagens de escultura quando outras estão adorando os ídolos dessa terra, as paixões dessa terra, próximos de falar o nome de Deus em vão, contando piadinhas, escutando piadinhas e proclamando falsos deuses, deuses vãos que vão levar pessoas à perdição. Deixam de guardar um sábado para estar com Deus, para estar com as pessoas que gozam os prazeres da vida. A escolha é sua. Os 10 mandamentos de Deus são uma bênção para nos proteger e também para proteger aos outros de nós mesmos. Porque sendo filhos ainda do pecado, restaurados por Jesus, ainda estamos sujeitos a fazer o mal a alguém. Que Deus nos livre e nos proteja de sermos instrumentos de Satanás. Vinde a mim é o convite final. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso às vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual o fardo que você quer levar? Aquelas coisas que as pessoas acham boas aqui na terra e que as prendem nas trevas, ou abrir mão de coisas que são prazeres terrenos, que são passageiras, para ter uma vida eterna na companhia de seres santos e viver em harmonia com a vontade do Criador. Deus que fez a vida, Deus que faz as obras, a transformação de coisas de espinhos em perfumes e beleza, pode transformar a nossa vida, mas não voltemos a ser novamente espinho. É o convite de Jesus para você. Que Deus abençoe você, a sua família, a todos vocês que estão ouvindo, que vocês passem a perfumar esse mundo e que a sua vida seja bela e longe do mal. Escolhe hoje o bem.